Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro andou no trabalho a manter esse rio, porque alma ao povo brasileiro. Olá, boa noite. Estamos começando o programa Passando a Limpo, aqui na TVBE, também na TV da Cidade. E eu já convoco nesse dia 23 de junho o professor Osni Pischi para o seu editorial. Boa noite. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade e da TVBE. Boa noite, meu particular amigo Diego, dinâmico vereador, representando o nosso distrito de Piraberaba. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite, Fugitivo Arno, que retornou ao nosso seio aqui depois Nem tão de fugitivo muito assim. tempo. Olha, o Diego, a gente está querendo mudar a nossa abertura do programa já faz tempo. As palmeiras foram cortadas até agora. Foram quantas? 6, né? Isso. Mas as outras ainda não foram replantadas. Segundo os estudiosos contestados pelo nosso companheiro Jorge, vai levar uns 6 meses até fazer, mas nesse governo tudo é 2 anos, 3 anos, 4 anos. Pode ser que quando acaba a administração eles replantem as palmeiras. Agora o que é mais triste, Diego, é o braço do Maneta. Já fizeram 2 licitações que eram desertas, depois anunciaram na imprensa que iam fazer o conserto. Parece-me que o valor era R$18 mil. Isso. E até agora, essa foi por dispensa, que foi certo, que nós alertamos o prefeito aqui que não precisava. Essa é de notório saber, é isso, né? Correto. Uma obra de arte. Isso. E nada até agora. No entanto, eles estão numa euforia de dispensa de licitação, na Secretaria de Educação para ensinar português e matemática para os professores. Não sei quanto é o valor, mas é próximo de R$1 milhão. Dispensa de licitação para PPP da famosa Companhia Águas de Joinville, né? E acho que são 2 milhões, parece. E pasme, Diego, você pode mostrar aí que o pessoal da Águas de Joinville esteve lá na ACIG, reunião da ACIG. Eu acho louvável isso. As empresas têm que mostrar à sociedade o que estão fazendo e o que não estão fazendo. E também mostrar, o Diego, o que estão escondendo da sociedade. Eu tive acesso a um contrato da Companhia Águas de Joinville com dispensa de licitação. Eu gostaria que o Zé passa aí, Zé, o valor dessa dispensa aí. Nós temos isso aí. O valor da dispensa é esse aí, Diego. 1 milhão. E mais de 200 e poucos mil, hein? Dispensa de licitação. Essa dispensa de licitação, Arno, é de número 51. Isso quer dizer que já tiveram outras 50 dispensas antes disso. E o número do contrato é o contrato 85. 85. Eu vou dar o nome da empresa aqui, que ganhou essa licitação. Tem contrato, é público. É a empresa Tecvia.
E o prazo para execução do contrato é 270 dias. Até aí, tudo normal. O anormal está no seguinte, que essa licitação, o contrato foi assinado pelo São Camilo e pelo ex-presidente no dia 10 de maio. Comenta o objeto dessa Eu licitação. sei, vou comentar. Está apressadinho de novo, hein? Estou aí. Agora que vem o objeto, Ariel. O objeto. Sabe qual é o objeto, Diego? Você que já trabalhou nisso, trabalha nisso, sabe? Tapar buraco. Só deve ser uma empresa de notório saber, né? Quando a água de Joinville vai lá, abre um buraco. E aí alguém vai lá fechar. Quantas empresas dessas, você que já foi secretário de infraestrutura, tem em Joinville? Ah, tem mais de 50 que faz isso. Qualquer empresa de terraplenagem pequenininha faz esse trabalho. Isso aí não me cheira bem. Eu acho que até nessa água de Joinville tem tanta coisa, tanta coisa. Quais são os outros 50 contratos com dispensa de licitação? É bom saber, porque contrato para 270 dias não é emergencial, né, Ariel? Não. Não é Não, emergencial. não. E o serviço de tapa-buraco também não é emergencial, né, Pisco? Isso é um serviço de rotina, é um mas serviço deveria diário. ser feito logo em seguida. Planejamento, né? Planejamento. Fez o buraco, fez Claro. o buraco. O Piave Evidência vai fazer uma paródia, onde ele vai abordar o famoso ponto de ônibus, viu, vereador? Também tem que investigar. Quando vamos falar sobre isso. Trocar o ponto de ônibus na JK. A Praça da Branca de Neve, você que é de Joinville, sabe onde fica? Nossa. Eu vou mostrar. A Casinha do Povo, eu vou mostrar. E o balneário do Alcaide, sabe onde fica? Nós também vamos mostrar. Bota o Piá aí para tocar a paródia aí. Então vamos lá, gente. Piava Evidência com mais uma de suas paródias divertidas, mas sempre muito sérias, retratando a realidade de Joinville. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piave Evidência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. E bora pra nossa paródia de hoje, que nós vamos falar sobre o quê? Trapalhadas. Já falamos uma vez em Trapalhadas, falamos 2 vezes em Trapalhadas e agora vem aí os novos Trapalhões. Mais pra falar sobre isso, vamos chamar os músicos. Toca de uma vez o violão aí. Trapalhões já estão aqui e nada impede eles de agir. Arrancaram abrigo lá da JK e puseram Marapuca no lugar. Já começou o show dos novos Trapalhões, dos novos Trapalhões. Já começou o show, já começou o show dos novos Trapalhões, dos novos Trapalhões. Já começou o show. Na Praça da Bandeira, não sei se tu sabe, instalaram o balneário do Alcaide. Trapalhada nova que só complementa a novela eterna do nosso planeta. Começou o show dos novos Trapalhões, dos novos Trapalhões. Já começou o show, já começou o show dos novos Trapalhões, dos novos Trapalhões. Já começou o show. A Casinha do Povo, outra atrapalhada que veio inovando nessa temporada. Um banheiro químico na nossa calçada. Eu não sei se eu choro ou se dou risada. Começou o show dos novos Trapalhões, dos novos Trapalhões. Já começou o show, já começou o show dos novos Trapalhões, dos novos Trapalhões. Já começou o show.
atrapalhada que não tem final. Já esqueceram do buraco do Natal. Já começou o show dos novos trapalhões, dos novos trapalhões. Já começou o show, já começou o show dos novos trapalhões, dos novos trapalhões. Já começou o show, já começou o show dos novos trapalhões, dos novos trapalhões. Já começou o show, já começou o show dos novos trapalhões, dos novos trapalhões. Já começou o show. Tá aí, portanto, o Piava Evidência, Silvio Peck, com mais uma de suas paródias. Professor Osnipiski, nós não falamos nada de dengue ainda, né? Vamos aproveitar, já que está o nosso vereador aqui também. Olha, o gráfico que a prefeitura da dengue, da evolução da dengue no município, viu, vereador? Estava suspenso aqui há 3 dias. E de lá para cá, nós já são 11 mil casos já. De lá a 3 dias ninguém falou nada. E a justificativa está no site aqui da prefeitura, que era o Bolsonaro, né? Governo Federal. O Governo Federal, o Ministério da Saúde. O que é mentira. Pode botar o carimbo da mentira ali, ó. Vamos ouvir o Norival Silva, que também foi vereador, sobre esse assunto da dengue, e depois vamos passar a palavra para o Diego aí, fazer a saudação dele e comentar esse assunto da dengue. Vamos ver o que disse Norival Silva sobre a questão da dengue, que os números crescem em Joinville, também a respeito desses relatórios que são disponibilizados na internet. Então, para falar sobre a dengue aqui em Joinville, a exemplo do cenário de dengue no resto do estado, a gente precisa mencionar aqui, primeiro, que a ação de água parada, a conscientização sobre água parada domiciliar, esse já é um assunto muito batido, né? A Secretaria de Saúde deveria, e a própria Prefeitura deveria se dar conta de que a transmissão da dengue em Joinville, ela tem outros canais. Eu costumo dizer, já disse isso outras vezes, que a dengue chegou em Joinville de carona e continua chegando de carona. Mas a pergunta é, eu tenho um plano de contingência estabelecido? Como é que eu estou cuidando dos meus contaminados? A dengue não se transforma, não se propaga pelo ar. A dengue é contato, a dengue é contaminação com a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Essa é a primeira questão. Temos que parar com essa coisa de ficar gastando dinheiro com propaganda, querendo que a dona de casa resolva o problema da água parada. Isso já foi. Isso é raro. A dengue, eu repito, está chegando pelas transportadoras que trazem o mosquito lá de carona, pelo ônibus, pela pessoa que viajou para regiões do Nordeste, onde a dengue é muito mais presente e acaba trazendo o mosquito para cá. Esse é o tipo de ação contingencial que nós precisamos começar a inovar. Primeira questão. A segunda, os dados que a Prefeitura tem divulgado precisam estar atualizados. E não adianta querer me dizer que o Ministério da Saúde, o site, a vigilância epidemiológica é uma ação local, é uma ação do município. Então, a Secretaria Municipal de Saúde tem condições, sim, de manter dados atualizados do dia anterior. A gente não tem mais como ficar trabalhando em cima de suposições, de informações que não são pontuais. Está aí, portanto, Norival Silva, professor. Diego, eu gostaria que você desse a sua posição sobre a dengue. Nós estamos falando disso aqui há 3 anos. E os casos continuam aumentando exponencialmente. Joinville é campeão das cidades do Brasil, não sei se é a 2ª ou 3ª, com mais casos de dengue em números absolutos. Não é números proporcionais, não. E eu não vejo nada. Você está vendo alguma coisa? Estão cobrando alguma coisa? Como é que é, Diego? Olha, boa noite, Pisque, boa noite, Enio, né? Boa noite, o Arno, também o Ariel, que estão aqui. Pisque, assim, ó, primeiro, antes de falar da dengue, em relação, de fato, a umas situações que você comentou antes, né? Envolvendo principalmente a Companhia Águas de Joinville, né? Nós estamos tratando dessa situação da Águas de Joinville, não é de hoje, nós estamos percebendo que existe
alguns erros de gestão dentro da Companhia de Águas, né? Tanto é que nós convocamos o Conselho de Administração da Águas de Joinville com o seu diretor-presidente, que estiveram lá há 2 semanas na Câmara, e depois de uma pressão... Um espetáculo circense, né? Porque com camiseta, o presidente do Conselho, o presidente da companhia, superação, nós temos aqui para o povo um super ratão, que é o ratão que anda nas valas de esgoto. Exatamente. Assim, Pisque, nós já alertamos tanto na tribuna da Câmara quanto ao próprio prefeito Adriano, a quem a gente tem uma conversa direta e franca com frequência. Estive aqui nesse programa e falei abertamente disso, que a empresa que estava naquele momento vencendo a licitação para fazer os serviços de terceirização da Águas de Joinville era uma empresa que nós já tínhamos a convicção, né, de que ela não daria conta do recado numa cidade do tamanho de Joinville, né, que nós não tínhamos confiança no trabalho. Para não, né? Não falar em outros termos, né? Eu estou sendo Curitiba, aqui, né? Exatamente. Né? Então, assim, para nós estava mais do que provado, né, até pelo histórico da empresa, pelo maquinário que aquela empresa estava adquirindo ou estava alocando aqui na região, que ela não teria condições de fazer um trabalho bem feito do nível que Joinville precisava. E que nós estávamos preocupados naquele momento com a Companhia de Joinville, porque a companhia era, sim, a menina dos olhos da Prefeitura de Joinville, né? Uma empresa exemplar para o Brasil e que nós não poderíamos deixar que a administração da Águas de Joinville, através de uma gestão que pudesse ser desastrosa, decaísse com a companhia. Quando a companhia precisou da Câmara, que foi para aprovar 45 milhões de euros para fazer a expansão da rede de esgoto, onde a meta é passar de 40% para 80% a cobertura, vocês aprovaram? Nós aprovamos, em caráter de urgência. Eu, como presidente da Comissão de Urbanismo, Arno, chamei 2 extraordinárias para poder votar, porque existia um prazo com a Agência Francesa de Desenvolvimento para a captação desse recurso. E quando é para tomar decisões, como aquela questão das bonificações, gratificações, a Câmara não é consultada. Mas quem paga o pato somos nós, vereadores. E por isso que nós convocamos, não foi convite, nós convocamos o Conselho de Administração junto com o diretor-presidente para declarar, para fazer as explicações, porque eu me recordo como se fosse hoje, porque aos olhos da população, tudo, absolutamente tudo, Arno, passa pela Câmara de Vereadores. Né? A população, de uma forma geral, vocês entende estão mais que... próximos da população. Exatamente. Por exemplo, quando tem o reajuste do IPTU, o reajuste da taxa de água, aos olhos da população, passou pela Câmara e o vereador, ele aprovou. E da mesma forma aconteceu com essa gratificação absurda, né, onde foi implantado pelo Conselho de Administração da CAGE para os seus diretores, onde o diretor-presidente poderia ganhar até 180 mil, né, numa parcela de gratificação, PPR, enfim, um absurdo. Como e eu me recordo... pedir o boné. Exatamente. E aí, Pisque, é bom a gente esclarecer que, por exemplo, a Câmara, o meu gabinete, por exemplo, não tem um sistema interligado com a administração. Quando a gente precisa de uma informação, quando a gente quer uma informação, nós precisamos ir atrás. E aí, era num sábado, eu estava tendo que responder para o meu eleitor, para o munícipe de Joinville, o que eram as gratificações da água de Joinville, onde eu, como vereador, não tinha nem o conhecimento ainda. Nós não fomos avisados. Então, esse tipo de situação, a Câmara precisa ser consultada também. Eu tenho muito mais assunto para falar, principalmente da Águas de Joinville aqui. Eu sei que o tempo estourou, não sei se dá tempo de falar da dengue ainda. Daqui a pouco o vereador Diego vai falar a respeito da dengue também. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, voltamos em seguida com a segunda parte do programa Passando a Limpo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Hoje nós temos aqui a presença do vereador Diego Machado. Ariel Pisolatti, entra na conversa. Boa noite. Boa noite. Vereador, tem uma coisa que nos intriga muito e queríamos saber a sua opinião. A Águas de Joinville acaba de fazer um contrato com dispensa de licitação no valor de mais de 1.200.000 para tapar buraco. Quando nós sabemos que a cidade tem um passivo bastante grande com relação a esse serviço. Nós entendemos que o tapar o buraco é um ato contínuo à ação que a água faz no local, seja de implantação de uma ligação, seja de um conserto, né? E faz isto num determinado momento, alegando que existe um passivo bastante grande que precisa cumprir o passivo, esquecendo que ao longo do tempo tudo isso ficou parado e faz uma contratação com dispensa de licitação, quando nós sabemos que não é a única empresa, não é notório saber. O que o senhor pensa disso?
Assim, Ariel, em relação à questão dos buracos, né, nós entendemos que a empresa ou que essa terceirização do Águas de Joinville ela não funcionou. E nós alertamos, né? Conforme eu falei aqui no primeiro bloco, nós havíamos alertado. Sabe o e nós valor sabíamos daquele contrato? Qual era? De 24 meses? com a empresa Aliás, Nato? Uma empresa de 12 meses, foi um contrato de 12 meses com essa empresa? Com a empresa Nato, eu não me recordo o valor. Eu te dou né? o valor, mais de 24 milhões, Sim. em 12 meses. Exatamente. Então, assim, a empresa, o que aconteceu em relação a essa empresa? E chegou para nós e eu cobrei diretamente o então diretor-presidente, aonde a empresa Nato acabou vencendo a licitação. Algumas empresas, Arno, aqui de Joinville, que já tinham um histórico de bom trabalho na Águas de Joinville, acabaram não vencendo essas licitações que foram vencidas pela empresa. Até então, a gente entende, né, que o processo... faz parte do processo, claro. Participou, fez parte do processo. Agora, o que nós estávamos questionando era a qualidade técnica da empresa e a capacidade dela operar. É isso que nós estávamos. E não o processo de licitação naquele momento, mas a capacidade. E aí fazer só um parênteses, por exemplo. Aqui nós só falamos a verdade. Esse contrato de 1 milhão e pouco é para tapar buraco. Tapar buraco. Esse ali não era só para tapar buraco. Sim. Era para prestar outro serviço. Era para fazer o serviço operacional da empresa. Mas assim, Pisque, Ariel, o que eu quero chegar, por que eu comecei naquele contrato? Eu quero chegar no seguinte, porque a empresa não estava qualificada para operar aquele contrato e acabou quarteirizando alguns serviços importantes. Quarteirizou. A Nato venceu o processo, que se tornou uma terceirizada e acabou quarteirizando alguns serviços. Eu recebi, por exemplo, reclamação e denúncia de empresas que até então estavam como terceirizadas, se tornaram quarteirizados, ou seja, recebendo da Nato, aonde a Nato estava recebendo em dia da Companhia Águas de Joinville, só que o quarteirizado estava recebendo com 60, 90 dias. E eu recebi ligações, eu tenho isso, né, de quarteirizados, que eu disse, vereador, estou avisando, estou parando o serviço na próxima segunda-feira porque a empresa Nato não está nos pagando. Fui para cima do diretor-presidente e ele falou o seguinte, vereador, olha, os pagamentos da Companhia de Águas estão em dia, nós vamos chamar a terceirizada, a Nato, e vamos cobrar para que eles repassem aos seus quarteirizados. Então foi um sistema que não funcionou, porque a Nato recebia e não estava pagando, pelo menos alguns, não vou falar todos, mas eu recebi reclamação de alguns que não estavam pagando. Chegou ao ponto de que aconteceu o que nós já previmos, que a empresa não teria capacidade de fazer o serviço a qual ela foi contratada. E aí a Companhia de Águas não teve outra saída, e isso foi justificado pelo Conselho de Administração, e não sou eu que estou falando, estou aqui repassando as informações a qual nós cobramos e fomos atrás, que não teve outra alternativa a não ser fazer um contrato emergencial de tapa-buraco com uma empresa que até então antes era terceirizada. Esse contrato aí não tem nada a ver com o contrato anterior. Se o Conselho passou isso, se a empresa, se a presidência passou isso, não é verdade. Sim. Esse contrato é só para tapar buraco. Sim, o outro contrato, talvez até tivesse um tapa-buraco junto. Mas era para fazer outro serviço, ramal, conserto. Não, era operacional. Exatamente, operacional. Mas assim, ó, o que foi passado, inclusive, isso está lá, está gravado, né, na Câmara, né? Tudo que passa na Câmara está gravado. E o diretor-presidente, até então, ele foi muito claro em dizer o seguinte, olha, nós estamos fazendo um contrato emergencial de tapa-buraco para recuperar muitos buracos, vou usar aqui o termo para que a população também entenda, né? Para a gente recuperar e tapar muitos buracos que foram abertos por conta de ligações, a empresa não está fazendo, e esse valor vai ser descontado do contrato vigente com a empresa. Essa informação é uma informação oficial que nós, Câmara de Vereadores, recebemos. Então, eu estou passando o que de fato, oficialmente, o que de fato nós temos de informação. Né? Então, assim, em relação à companhia é isso. E nós criticamos duramente, depois o Conselho em relação a, primeiro, a empresa. Eu fui à tribuna, isso eu tenho gravado, várias vezes eu fui à tribuna e fiz duras críticas ao serviço que estava sendo prestado por essa empresa e depois as outras decisões que no nosso modo de pensar foram erradas, que acabou na fatídica decisão de se fazer aquelas gratificações. Aro, você não falou ainda, eu queria que você explicasse para nós aí, ele está falando de empresa, aquele consórcio que venceu a licitação para fazer a ETE do Vila Nova Paraíso e do Vila Nova, quantos dias foi assinado o contrato? 268 já. Ó, vereador. 268 dias. Que foi assinado o contrato e não fizeram nada.
Fizeram o quê, ô Hélio? 2 outdoors. Dois outdoors, um em cada lugar, que em breve irá começar. Vereador, Pode mostrar aí, ô Zé. Mostra o só um outdoor da minutinho, Ite Arno. lá. Olha aí. Nessa linha, vereador, é que assusta, porque você não cria um passivo ambiental de Olha aí, buracos vereador. de um dia para o outro. Né? Eu acho que a Águas de Joinville tem a obrigação de acompanhar o dia a dia da terceirizada dele, que presta um serviço operacional, Sim. fundamental para a cidade. O senhor mesmo acabou de comentar de que deu um vazamento na rua que o senhor mora e as pessoas foram cobrar de você. Exatamente. Vereador, como é que fica? Até quero passar para você uma situação que aconteceu comigo e eu cobrei o presidente na Câmara, na frente dele, ele estava presente nessa reunião quando eu fiz essa cobrança. Uma situação que ilustra isso. É uma situação bem pontual, mas que ilustra o trabalho ou a falta de trabalho que estava sendo prestado por essa empresa, que ainda está, aliás, né? Abriram lá na estrada Mildown, na frente da escola Eugênio Klug, abriram uma valeta. De fora a fora, cortaram o asfalto e abriram para fazer uma ligação de um lado da rua até o outro lado da rua. E jogaram um saibro. Aquele saibro foi compactando. Virou uma lombada ao contrário. Então, ou seja... Fura pneu. Fura pneu. Passei 2 meses. Eu, vereador Diego Machado, passei 2 meses mandando mensagem, não para o diretor, não para o gerente, para o diretor-presidente. Cheguei e na tribuna da Câmara, Arno, eu falei isso ao presidente. Falei, presidente, é vergonhoso para mim, né, ter que mandar uma mensagem toda semana direto para o celular do senhor, que é diretor-presidente de uma companhia de águas, porque a equipe não estava. Ficou 3 meses, quase 60 dias. E aí, quando foram tapar, recebi uma foto bonita do buraco tapado e consertado. Eu, vereador, para prestar contas para a comunidade, mandei para a PP da escola e para quem estava me cobrando. De tarde, o rapaz falou o seguinte, Diego... me mandou uma mensagem, Diego, olha, eu acho que te mandaram a foto errada, porque o buraco continua lá. Então, assim, tinha tapado o buraco errado e eu recebi... Então, assim, a gente fica numa situação, o vereador, ele fica numa situação complicada. Deixa eu passar pro ar. Surpreende uma coisa. Essas lógicas de essa continuidade ou essa juntada de buracos a consertar, essa quarteirização, que quando a gente quarteiriza, o serviço fica mais caro. E ainda se paga benefícios, bônus. Não, e querem Que história é essa? Esquece isso. Sim. Na realidade, a questão do bônus qual foi o motivo, o fato gerador para dar o bônus? Que ninguém queria. Meta cumprida, né? Nós já, Não sei qual é a meta que nós eles já cumpriram. falamos, meta cumprida, sabe que não cumpriram nada. Mas eu queria falar para que você explicasse aqui para o vereador como urbanista, falando ainda da água de Joinville, vamos aproveitar para falar tudo agora. Esse enxame, vou chamar de enxame, a abelha quando vem assim, enxame de outdoor na cidade, falando nada com nada. Falando O que o quê? você acha? Eu não acho nada, Pisque. É lamentável a gente ter que vir aqui e colocar toda semana, colocar mais 7 dias essa placa. E os autores deles, você E viu? mais os outdoors junto ainda, né? Então, Mais os autores no o local que a da gente obra. pode falar para o cidadão? A gente está aqui comentando fatos reais que acontecem no dia a dia. E aí, mais essa prova aí, 268 para alguém tomar alguma iniciativa. Enquanto isso, se fala na cobertura de esgoto a cumprir, que nós temos uma meta a cumprir, que cada dia é um dia a menos para a meta ser Não cumprida. estão cumprindo em 8 anos. nada. Nada. Aliás, eu acho que devia ter uma investigação séria, sabe, vereador? Até para preservar o prefeito, porque eu acho que as informações que chegam para ele não são exatas. Assim como chegaram erradas para você da foto, tu acredita que na estrada que vai para Vigorelli, até o prefeito postou na rede social dele um equipamento para fazer a perfuração não destrutiva numa rua que ou não tem asfalto ou é só buraco. Então não se justifica isso, né? Exatamente, Pisque, eu volto a falar, né? Eu tenho um relacionamento muito franco, aberto com o prefeito Adriano, né? E quando a gente precisa cobrar, muitas vezes a gente cobra direto do prefeito. A gente sabe, e o próprio prefeito Adriano também reconhece que existem muitos problemas a serem resolvidos na cidade, né? A cidade de Joinville existe sim em vários setores, é na Companhia de Águas, é no CEINFRA, ninguém está escondendo o problema. E nós, como fiscalizadores, a gente tem falado disso diariamente. O problema é que a demanda, muitas vezes, de problema é muito maior do que de fiscalizadores. Então, nós estamos, na medida do possível,
buscando essas informações. Você citou mesmo aqui, só para abrir um parênteses, sair um pouquinho da Águas de Joinville, só numa situação que você citou no primeiro bloco, em relação a um contrato da Secretaria de Educação com uma dispensa de licitação para treinamento de professores. Nós também fomos alertados pelos próprios professores. Não, conforme eu falei, nós não temos um sistema interligado com a prefeitura, onde nós temos a informação imediata, ou a prefeitura nos avisa, diz, olha, nós estamos contratando isso. Não, muitas das informações que nós... de licitação também. Muitas dessas informações, muitas dessas denúncias que nós, vereadores, vamos atrás, nós vamos atrás porque o próprio munícipe nos alerta disso. E os professores nos alertaram, falaram o seguinte, vereadores, olha, aconteceu um contrato assim, assado na Secretaria de Educação, que não atende às expectativas e não foi feita a licitação. Nós fizemos imediatamente um pedido de informação, que ainda está no prazo para receber, e nós vamos atrás das informações, vamos fiscalizar. Vamos lá. Muito bem, vamos agora com o quadro Olho Aberto. Gente, nós estivemos há alguns dias, mas isso é regular, esse tipo de imagem, na Rua Conselheiro Mafra, e olha as imagens que o nosso pessoal capturou ali naquela via central de Joinville, próximo ao Shopping Miller. Pode soltar as imagens ali, é pertinho ali do Corpo de Bombeiros Voluntários, né? É impressionante, gente. É impressionante. Não é isso aí, não. São os caminhões lá na Rua Conselheiro Mafra, tá? A JK, a gente vai mostrar também que isso aí, daqui a pouco, o vereador Diego vai querer falar um pouquinho sobre isso aí. Isso aí, gente, olha só. Até me perdoe aí, eu que chamei errado, o Zé habilmente conseguiu localizar. Olha a quantidade de caminhões na rua, e se você se der obra dos dois lados. Não, e se der uma caminhada ali, Pisque, se você for caminhando, o estrago que está sendo feito na via é impressionante. No final, eles vão arrumar essa via que certamente não foi a iniciativa privada que construiu. É absurdo aquilo ali, gente. Toda semana tem essa cena aí, ó. Um monte de caminhões. A mesma coisa ocorre na Autobem. Isso não é um privilégio. Que tem EIV, viu, vereador? E ninguém fiscaliza, a prefeitura ainda dá. Tem um EIV, que os caminhões têm que ficar dentro da obra. Dentro do recuo. Tudo na rua. E os caminhões dos veículos têm que tem um passar recuo pela projetado ciclovia. para isso. Pois bem, e os moradores do Boa Vista, eles se queixam de outra coisa, da Companhia Águas de Joinville, que não é novidade, né? E de uma obra de uma rede de supermercados. Vamos ver o que diz o cidadão lá. Quem está falando aqui é um morador do bairro Boa Vista. E nós estamos reivindicando algo muito grave, gravíssimo, que acontece aqui na Rua Albano Schmidt, já não é de hoje. Nós temos dois fatores aqui, o Comprão Coche, ou Coque, enfim, com a sua terraplanagem, eles deixam muito resíduo, pó, brita, pedra, barro, e isso vem incomodando todos nós, moradores e também lojistas aqui. Bem como aqui na curva em frente ao Colégio Heriberto Wilson, também fizeram uma manutenção, isso já Águas de Joinville, e deixou uma sujeirada. O que acontece? Isso vem incomodando a gente porque é muito pó. Veio um pessoal aí para fazer uma manutenção, passaram uma água, mas olha a situação, como é que ficou nessa sujeira. Agora, além dos carros achar um caminho para passar, os pedestres também têm que fazer essa escolha. Como você pode ver desse lado aqui, o pedestre vai ter que escolher o caminho, porque senão, né, não tem como passar aí. Esse é o serviço da Prefeitura, da Águas de Joinville, e também aproveitando, falando ali do Coche, né, do Comprão Coche ou Coque, procede a mesma situação. O que tem de barro, pó, devido à terraplanagem deles, é demais. Pois é, e daí, continuando com as obras da iniciativa privada, a nossa equipe recebeu uma denúncia aqui na Copacabana, Rua Copacabana, que parece que vai ser pavimentada, e está em processo, né? O pessoal tem dificuldade para caminhar porque você pode, na medida que você está caminhando, dar de encontro com um banheiro químico. É isso. Na calçada. Na calçada. Obra privada. É absolutamente impressionante. É a casinha do povo. Olha só, gente. A cor aí não é a verdadeira, né? Ela é meio azulada. A cor do novo. Tá bom, é novo. É tudo novo. Aí está. Diz que é uma obra privada. Privada. Literalmente. Literalmente privada. É uma privada. Não é pública. Eu imagino, eu pergunto aos senhores Tá aqui. certo, porque é uma obra privada. Eu pergunto aos senhores aqui, eu imagino que não é indicado colocar um banheiro químico na calçada, né? Olha, senhores, existe todo um regramento dita da cidade sustentável, mas do jeito que as coisas são, sem fiscalização, sem cumprir norma, sem educação, sem conscientização,
vai continuar acontecendo isso. E a cidade se torna o meio dos parasitas predatórios tomarem conta de tudo. Eu só quero lembrar que isso ocorre em obras públicas também. Também. Tá? Tem um banheiro químico na Travessa Bachmann, no centro de Joinville. Esses dias eu tive o desprazer de passar e quero dizer que o perfume que ele exalava era terrível. Francês. Em frente ao Banco Itaú. Francês. A gente pode falar um pouquinho de abrigo, Pisque? Vamos falar do abrigo lá. Ali na JK, nós temos uma imagem antiga de um abrigo. Antiga não. Recente, né? É que o abrigo é antigo. Esse era o abrigo. Esse é o abrigo que a gente conseguiu através do Google Maps, o Earth. Aqueles antigos, sabe, de Israel. E diz que é uma madeira boa aquela ali, né, Pisque? Essa aí que usava no banquinho, a estrutura ali, né? Itaúba. Pois Itaúba. Esse abrigo, tem um monte de abrigo com problema, mas esse aí estava bom. Eles removeram o abrigo e colocaram um novo abrigo, que a gente vai mostrar para você. Que é um abrigo muito mais vergonhoso, simples, viu, né? prefeito? Viu, vereador? E a gente está curioso para entender por que isso. Tem ideia, vereador Diego? Assim, ó, eu inclusive fiz uma fala esses dias na tribuna da Câmara em relação aos abrigos de ônibus. Primeiro que nós apresentamos um projeto agora, Pisque, essa semana nós protocolamos um projeto para dar às empresas o direito de adotar os pontos de ônibus e fazer a sua publicidade. Lógico, a prefeitura vai fazer um vai manter a publicidade. Exatamente, a publicidade. Então, assim, é um projeto, mas que não veio ao caso agora. Eu sou um defensor, e eu já tive um problema com o Sindicato dos Servidores Públicos por conta disso, eu sou um defensor da terceirização de muitos serviços no setor público. Entre eles, por exemplo, a colocação de abrigos de ônibus. Eu contei uma situação que aconteceu comigo, lá no distrito de Pirabiraba, onde eu vinha reivindicando a colocação de dois abrigos de ônibus, como aquele que foi colocado ali. Exatamente. Né? Exatamente. Com duas estruturas, 2 pés direito e 3 folhas de eternite, para as crianças que estavam no tempo esperando. E aí eu solicitei ao CEINFRA, foram 2 meses ali de luta para conseguir aqueles abrigos, e eu fui acompanhar. E os 2 rapazes que estavam colocando são funcionários públicos de carreira, e uma hora que eu acompanhei o trabalho deles, eles ficaram 40 minutos reclamando que aquilo ali não era serviço deles, que eles não deveriam estar ali para fazer aquilo, e que eles eram em apenas 2 para colocar abrigos na cidade toda. E eu levei essa situação para a tribuna da Câmara. É o tipo do serviço, Ariel, que não cabe mais à Prefeitura de Joinville chamar para ela a responsabilidade. Você tem que fazer faz uma parceria público-privada, faz uma PPP, ou você faz uma licitação de X abrigos de ônibus com um padrão X, né? Agora não pode mais o funcionário do CEINFRA ir lá e fazer o abrigo de ônibus, porque fica na situação que vocês mostraram ali. Vereador, inclusive, vereador, eu já vou passar no início do terceiro bloco, aí você só um minutinho. Só para complementar aquele abrigo. Aqueles abrigos foram feitos na gestão do prefeito Luiz Gomes. Perfeito. Na época eu era secretário de Serviço Público. O Arno conhece? A tábua de Itaúba de não sei quantas polegadas, para ninguém roubar, para ninguém levar, para não estragar. Os abrigos têm mais de 30 anos, estão intactos. Eu vou fazer 2 perguntas, eu gostaria que você fizesse na Câmara. Primeiro, onde é que estão as tábuas de Itaúba daquele abrigo? Onde ficaram? São valiosas. Uma tábua daquela sai alguns milhares de reais hoje. Não é tábua, é prancha. Segundo, mesmo. Prancha. Prancha. Segundo, quem projetou aquele abrigo, que aquilo não é digno nem no pior município de Santa Catarina. Só pode ter sido um amigo do rei, porque fazer um abrigo daquele, botar na avenida principal de Joinville, que é a JK, é uma vergonha. Pisque, só para complementar, a minha equipe já está anotando e nós vamos fazer o pedido de informação na Câmara e a Prefeitura tem 30 dias para responder. E aquela questão do abrigo ali é o que eu falei para você, hoje a Prefeitura de Joinville só tem aquele modelo. É aquilo ali, qualquer abrigo que vai ser feito hoje de ônibus aqui em Joinville vai ser feito naquele modelo. Fez? Quem é o arquiteto disso? É o que eu acabei de comentar, nós temos hoje no CEINFRA 2 funcionários que saem todos os dias para colocar abrigo. O prefeito coloca na reforma administrativa cada vez mais coisas
Sabe na quantos? CEINFRA. Por isso que eu sou um defensor da terceirização, principalmente desse tipo de serviço, porque uma dupla de funcionários, eles não colocam mais do que 2 abrigos desse por dia. Naquela situação ali, é padrão. Mas aquele abrigo é uma vergonha. É como se fosse de encaixar. Você viu o finca abrigo? ali o pé Vi, direito, eu fui coloca ver. a tábua, Aquele naquela abrigo situação é uma ali. vergonha. Vereador, na linha... Eu concordo que é... Vamos terminar o bloco. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho voltaremos com a última parte do programa. Hoje estamos com o vereador Diego Machado, também o Arno Kumlen, meu querido Ariel Pisolati, professor Osni Pisque. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Olha, eu lembro que o conteúdo completo do programa fica disponível na internet. Então, o que você faz? Vai lá, segue o Passando a Limpo no Facebook, Instagram e faça a sua inscrição no YouTube. Arno Kumlen, eu senti claramente uma certa um desconforto do amigo enquanto falávamos sobre a questão do abrigo. Por quê? É o seguinte, o abrigo, ele não é uma coisa separada do sistema. Sistema de transporte público. Então ele faz parte do sistema de transporte público. Ele é uma ferramenta para que as coisas se concretizem. Então, eu digo sempre que a única diferença entre um ponto de ônibus de Joinville e o ponto de ônibus de Curitiba é o lugar onde está a escada. Ou seja, lá em Curitiba está na entrada do tubo. E ele funciona para dar agilidade ao sistema de carregamento. Aqui, os ônibus carregam as escadas. Então, o ponto de ônibus não pode ser uma coisa dissociada do sistema de transporte. E ele é usado por todo cidadão que paga uma conta. E a conta está na sua passagem. Então, aquele ponto de ônibus, como os terminais todos, devem fazer parte do sistema. Perfeito. Então, todo deve ser incluído no sistema. Não é um cuida disso, um cuida... Não. Tentem juntar... Tentem modelar, que foi mais uma concorrência aí que parece que foi dispensada a licitação, que é a modelagem para a licitação do transporte. 3 milhões e 200 milhões. E também eu fico perguntando, nesse sistema de modelagem, o novo modelo, aonde é que anda o plano de mobilidade contratado na gestão Udo Deller, por mais quase 3 milhões de reais, se eu não me engano? Então, onde é que anda? Aliás, se esse plano existe, ele não tem eficácia nenhuma, né? Porque ele não foi nem apreciado pela Câmara e nem transformado em legislação. Não, exatamente. Nós continuamos com o modelo antigo, remando contra a maré. Remando contra a maré. E complementando o que o Arno falou, vereador, o momento é agora. Se realmente esse governo vai fazer o processo licitatório, o momento é agora de pensar no sistema como um todo e incorporar no processo de licitação aquilo que faz parte do sistema. Abrigos, estações de transbordo, todo o arcabouço que envolve outros modais, que envolve o sistema de transporte. Deixa eu falar só um minutinho para ouvir a opinião do vereador. O novo governo anunciou pela imprensa que vai começar a duplicação da Autobem, quero lhe dizer que é da Rio Grande do Sul a Porto União, são 280 metros, que é uma vergonha para uma cidade de Joinville. Ou não faz nada, ou faz todo o autocar Derfel. Autocar Derfel, né? Não é Autobem. Não é Autobem, mas... É autocar Derfel. Mas... Agora, Ariel, eu vi agora que não bastasse essa vergonha para a cidade. Eu sou joinvilense, mas sinto vergonha quando não sei se o Diego é joinvilense também. Paranaense. Mas entra em Joinville, pelo mais de coração você é. Entra pela autocar e passa ou sai da cidade, passa naquele circuito do Marajó. Da Rua Marajó. Aliás, fizeram um novo circuito na Rua 15 pois agora. O circuito do Marreco. E para nada. Sabe para quê? Para beneficiar quem sai da água de Joinville. Olha lá o que está com... Aí não tem mais o que aconteceu ali, Arno? Foi um pequeno acidente? Parece que... Bom, estão comentando aí que é culpa do usuário do sistema, outros estão falando que é culpa do projeto, outros estão falando que é culpa da falta de sinalização, ou seja, o grande binário da Rua 15 está aí. Circuito do Marreco. Circuito do Marreco. Eu só estou esperando que logo virá a alteração desse binário e com certeza a faixa viária irá surgir ali para melhorar o potencial construtivo da via
do fundo. Isso é morte Mas anunciada, eu assisti né? uma entrevista hoje do chefe da Guarda Pretoriana, muito autoritário, e quando o repórter perguntou se havia possibilidade de colocar uma barreira física ali para evitar, ou voltar ao sistema anterior. Ao sistema anterior, nunca. Não. Não recua. É porque, e como se eles soubessem muita coisa de mobilidade, sabem nada. Tem que entender que aquilo foi feito para diminuir o tempo de espera de quem vem pela Rua Bananal em direção à zona oeste da cidade. Esse foi o grande motivo daquela interferência. Perfeito. O problema é que a gente fica mirando pontualmente e fazendo pequenos... Esquece o todo. Você vê o todo? Porque, como alguém já falou, para tudo ali na frente na BR-101. Aumentou a demanda na Rua 15, alargaram para 2 pistas, só que retém tudo na 101. E a velha fica história, pensando em ovo, resolve um problema, cria 5. Isso. E fica pensando sempre na rotatória ovo. O Arno e Ariel, vamos fazer uma pergunta aí, interessante, que nós temos várias aí, para o nosso representante Não, da eu Câmara. quero mostrar duas coisas pro vereador, porque aqui o pessoal sabe que mandando aqui Passando a Limpo a gente mostra, né? Então tem um caso interessante. Ali um carro da ouvidoria abandonado, completamente verde, gente. Olha isso aí, gente. Da ouvidoria do município. Olha só o estado desse carro. Não sei se esse carro vai para o ferro velho ou se ele ainda é utilizado. Nosso Cachoeira, por favor. Essa semana, vereador, o pessoal ali da Comasa, na Rua Praia Grande, mais uma vez ficou sem o acesso ali naquela ponte Pêncil. Nós temos as imagens. Esse é um problema antigo ali daquela comunidade. Não sei se o senhor conhece a questão da ponte Pêncil ali da Rua Praia Grande, que vez ou outra aqueles cabos ali acabam se rompendo. Isso dá um transtorno danado para o pessoal que utiliza aquela estrutura, vereador. Assim, essa questão da ponte é mais um dos problemas que nós temos em relação à falta de manutenção, né, Pisque? Chegou para nós, de fato, essa situação e o que cabe a nós como Câmara nós estamos fazendo, que é cobrando, né, encaminhando o ofício, né, discutindo com o secretário Jorge essa situação aí. Não é novidade, como o Enio mesmo falou, não foi a primeira vez que aconteceu e nós temos vários outros exemplos de pontes. Eu vou citar um outro exemplo aqui para vocês, né, de falta de manutenção, muito parecido com essas imagens que estão aparecendo aí. Nós temos 2 pontes lá na região de Pirabiraba, uma o Enio foi lá filmar, inclusive, Estrada Quiriri de Baixo, da Estrada do Pico, onde nós conseguimos, junto ao deputado Rodrigo Coelho, uma emenda parlamentar de R$1 milhão que deve ser acreditada agora para a Prefeitura até o final deste mês. É que precisa o dinheiro cair na conta para licitar. O problema é o seguinte, que nós estamos esperando, até para mostrar para a comunidade, para que a comunidade também participe dessa discussão, os projetos, né? Foi nos prometido até maio os projetos, não foi possível porque existiu um envolvimento da equipe do CEINFRA com a ponte Joinville e agora nos prometeu exatamente. Então assim, então existe um gargalo dentro da prefeitura, que segundo estão nos passando, que é a questão do desenvolvimento de projetos. Tanto é que o próprio prefeito já veio a público dizendo que vai fazer uma grande licitação de projetos e o próprio prefeito assumiu. De volta e pegar os técnicos que estão na geladeira e trazer de volta para essa semana, inclusive, Pisque, eu ouvi do próprio governo, do secretário Gilberto, numa reunião que nós tivemos, que o maior legado desse governo, que eles querem deixar, são os projetos executivos prontos para captação de recursos. Esse seria o maior legado. Porque todas as vezes que nós precisamos... Porque nós precisamos, Pisque, muitas vezes nós, vereadores, nós temos abertura com um deputado aqui, com um deputado lá, e nós temos como captar dinheiro. Quantas vezes caiu dinheiro em Joinville para fazer obra, Ariel, e que foi devolvido ou para a União ou para Florianópolis porque não foi aplicado no tempo que deveria? Então, o que nós precisamos, de fato... É isso, nós precisamos dos projetos. Agora, e se nós não estivéssemos, o Enio sabe disso, fazendo uma marcação cerrada em cima do CEINFRA para nos entregar os projetos executivos dessas 2 pontes, talvez essa emenda de R$1 milhão... Não, agora o novo prazo é começo de julho, né? O novo prazo é começo de julho. Então, imaginem vocês, R$1 milhão na conta para ser feito 2 pontes novas, substituir 2 pontes muito utilizadas,
que hoje ainda são de madeiras, por pontes de concreto, e se não tiver alguém cobrando, não sai o projeto. E aí nós perdemos o recurso. Perde o recurso. Diego, deixa eu só fazer uma observação. Naquele caso da ponte do Comasa, que a população tem que andar mais de 1 quilômetro, aí sim caberia Uma dispensa de licitação emergencial para comprar 2 cabos de aço, alguma coisa aí, e pronto, resolve o problema. Não, lá aposto para ti que lá vão fazer licitação, que já está há mais de 10 dias. Vereador, nós vimos aquela fachada da secretaria ali bem iluminada, mas há muitos pontos em Joinville que sofrem com a iluminação, né? Ruas escuras em Joinville, nós temos um monte. É impressionante como tem problema de iluminação em Joinville. Alguns atribuem ao furto de cabos e fios. Parece que vocês analisaram. Mas só se for cabo aéreo. Sim. De fato, né, isso é reconhecido pela própria Celesc, né, porque o que acontece na questão da manutenção, né, e é lógico, existe aí culpa de todas as partes, evidente, né, nessa questão, por exemplo, muitas vezes se demora nós chegamos a discutir, inclusive na questão de urbanismo, a demora que tem para manutenção de um ponto específico lá no Aventureiro, que é um local onde acontecem muitos furtos. A equipe da iluminação, ou a terceirizada que faz a manutenção da iluminação pública, quando ela chega no ponto e ela identifica que houve furto de cabo, e isso tem se multiplicado na cidade, a própria polícia, a Celesc, já fizeram... Só fazendo um parênteses, vereador, iluminação em bairro não me consta que o cabo é subterrâneo, não. Não, mas existe o furto. Estão furtando. E pesado, porque assim, nós estamos falando de E que... as residências também ficam sem energia. Em alguns casos sim, mas na grande maioria não. Mas sim, está comprovado isso, inclusive, porque a Celesc faz o boletim de ocorrência. Até dá para buscar isso, porque quando a Celesc precisa buscar isso, a Celesc mesmo faz o boletim de ocorrência para informar. Então, quando a empresa, que é o consórcio que faz a manutenção, ela chega e ela identifica que naquele local houve um furto de cabo, ela precisa notificar o CEINFRA, que o CEINFRA notifica a Celesc precisa ir lá repor o cabo. Quando a Celesc repõe o cabo, ela notifica o CEINFRA, que notifica novamente a empresa. Então, assim, a empresa que faz a iluminação pública, ou a troca, ela não repõe cabos que foram furtados. Quem repõe é a Celesc. Né? Por isso que existe essa triangulação que demora muitas vezes. Um contratinho bem feito. De onde é essa empresa? Eu não sei, vereador, você sabe de onde é essa empresa de iluminação? Eu não, da onde ela é, da matriz, eu não tenho conhecimento. Parece que ela é lá do norte, né? Do Ceará, se não me falha a memória. É tanta paciência, né? E olha, fazer uma perguntinha rápida só para pro vereador. terminar, iluminação tem recurso em caixa. Exatamente. Nós defendemos até, Arno, aí vem esse é o problema, que a empresa que faz a manutenção do foco ali, da luz em si, tá, não faz a reposição do cabo nós furtado. Sabemos disso. E aí o que nós defendemos seria uma licitação muito mais ampla, como o Ariel mesmo falou, se tem recurso, que a empresa identificou que houve o furto de cabo, resolve na hora. Faz o boletim de ocorrência. Faz o boletim de ocorrência e já resolve o problema. Exatamente. Mas hoje quem repõe o cabo é a Celesc. Tá? E aí existe toda essa demora que... Muito bem. Boa noite, professor Osni Pischi. Boa noite, nobre vereador. Desculpe, o tempo deveríamos ficar aqui 3 horas, né? Não 1 hora. Boa noite, Arno. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Ariel. Boa noite, Pischi. Boa noite, telespectadores. Obrigado. Boa noite, telespectadores. O programa Passando a Limpo fica na íntegra disponível no YouTube. Acesse lá o YouTube, faça a sua inscrição e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Boa noite, até semana que vem.